Boa noite. Esta é a edição das notícias da Ucrânia na UATV, onde contamos os eventos que afetam o mundo. Se você acabou de descobrir o nosso canal, inscreva-se para saber mais. Hoje, 2º de fevereiro, vamos destacar o seguinte. O caso Jeffrey Epstein se desenrola. Arquivos da KGB sobre uma armadilha amorosa são divulgados, revelando uma quantidade sem precedentes de provas chocantes. A Rússia anuncia um cessar-fogo nas infraestruturas energéticas da Ucrânia e mata civis logo a seguir. 16 pessoas assassinadas pela Kremlin num ataque múltiplo com drones na região de Dnipro, num autocarro normal, e a Rússia também ataca posições ucranianas em Kupiansk. Os lentos sucessos da Rússia na Ucrânia no campo de batalha têm um custo elevado, mas em breve chegará mais carne de canhão para Putin, reclusos de penitenciárias e imigrantes. Um fato concreto no caso Jeffrey Epstein que muitos consideram óbvio. Jeffrey Epstein, pedófilo, financista, estuprador e agente da KGB russa, foi encontrado enforcado em sua cela em 2019. Como sempre, não há melhor silenciador do que a morte daquele que sabe demais. Mas também não há melhor promotor, pela mesma razão. Sim, foi uma armadilha e sim, foi russa. Epstein teve várias conversas com Putin antes e depois de condenação, como garotas russas trazidas de avião para coletar material comprometedor sobre figuras mundialmente famosas. A divulgação de mais de 3 milhões de novos documentos relacionados ao falecido criminoso sexual dá credibilidade às alegações incendiárias feitas por altos funcionários de segurança, que Epstein trabalhava em nome de Moscou quando felicitava encontros para alguns dos homens mais poderosos do mundo. Os arquivos incluem 1.056 documentos que mencionam o presidente russo Vladimir Putin e 9.629 que se referem a Moscou. Epstein parece até ser considerado audiências com Putin após sua condenação em 2008 por alicitar uma criança para prostituição. Hoje, estamos produzindo mais de 3 milhões de páginas, incluindo mais de 2.000 vídeos e 180 mil imagens. No total, isso significa que o departamento produziu aproximadamente 3,5 milhões de páginas em conformidade com a lei. Apenas uma breve observação sobre os vídeos e imagens. Os 2.000 vídeos e 180 mil imagens não são todos vídeos e imagens gravados pelo Sr. Epstein ou alguém próximo a ele. Eles incluem grandes quantidades de pornografia comercial. Todos eles estão lá, basta citar os nomes dos ricos, famosos e corruptos. Uma foto de Woody Allen, divulgada pelas autoridades americanas em dezembro, também parece ter sido tirada dentro da mesma sala, onde o príncipe Andrew, ex-duque de York, que enfrentou anos de escrutínio de sua amizade passada com Epstein e ainda nega repetidamente qualquer irregularidade, foi fotografado. Bill Clinton também está envolvido. Donald Trump está, no mínimo, ligado a ele, para dizer o mínimo e para ser brando. Muitos dos super ricos de alto perfil eram hóspedes regulares da mansão de 600 milhões de libras que Epstein usava para construir suas conexões com eles. A inteligência confirma Jeffrey Epstein estava conduzindo a maior operação de armadilha amorosa do mundo em nome da KGB, quando ele procurava mulheres para sua rede de associados. Nível 1. Você era o nível 1, o mais alto ou o mais baixo? Não, eu sou o mais baixo. Ok, nível 1 e você é o mais baixo. Mas um criminoso? Sim, o próprio diabo disse que trocaria alguns dólares pela vida do seu filho. Você acha que é o próprio diabo? Não, mas tem um bom espelho. Quando pressionado, a ética é sempre um assunto complicado, Epstein rebate, e falsamente, de forma coercitiva, porque a ética não é uma coisa complicada. É completamente o contrário. A ética é uma coisa extremamente, assustadoramente, completamente descomplicada. Ou existe ou não existe. Não entraremos em mais detalhes aterrorizantes sobre a moralidade de Jeffrey Epstein e também não vamos especular sobre o futuro de todos aqueles contaminados por essa imundícia monstruosa, porque ainda vimos apenas metade dela. Então, vamos observar juntos como esse escândalo se desenrola e como se ele afeta a Ucrânia. Uma coisa está clara por enquanto. Ele afetará a todos, de uma forma ou de outra, sem exceção. As forças de defesa repeliram com sucesso um ataque inimigo em Kupiansk, Wisłowy.
Prisioneiros foram capturados e informações valiosas foram obtidas como resultado da operação. Um dia antes, as Forças Armadas da Ucrânia também divulgaram imagens de local após uma operação de limpeza bem-sucedida perto de Kupiansk, mostrando a realidade no terreno. Os propagandistas russos afirmaram recentemente ter tomado uma instalação industrial em Kupiansk-Vostlovy, o que se revelou mais uma intenção do Kremlin. O vídeo serve como uma lembrança sombria do verdadeiro custo das vitórias ensinadas da Rússia. O mesmo edifício e o mesmo herói do vídeo de propaganda são mostrados, um marxista único, como costuma acontecer nas Forças Armadas russas. Os defensores ucranianos enfatizam: Kupiansk-Vostlovy permanece firmemente sob o controle das Forças Armadas da Ucrânia. За моей спиной все той самый Купинск-Узловый. Atrás de mim está o mesmo Kupiansk-Vostlovy. E o que eu gosto no exército russo, em vez de justificar de alguma forma o Sr. Gerasimov, hoje um grupo foi enviado a Kupiansk-Vostlovy com as bandeiras do 150 e 3º Regimento de Tanques. É ele quem tem a tarefa: tomar Kupiansk-Vostlovy. Um grupo de sabotagem composto por 3 soldados foi enviado com as bandeiras do 150 e 3º Regimento de Tanques. O objetivo era entrar em Kupiansk-Vostlovy e gravar um vídeo que o Sr. Gerasimov adoraria. Mas o grupo foi eliminado e as bandeiras foram jogadas fora. A SpaceX começou a bloquear o acesso ao Starlink em drones russos. Elon Musk confirmou a repressão ao uso não autorizado de seu serviço de internet via satélite pelas forças russas. O anúncio foi feito em resposta a um pedido do ministro de Defesa da Ucrânia. Mikhailo Fedorov afirmou que Kiev continua trabalhando em estreita colaboração com a equipe da SpaceX para proteger a rede. Isso segue relatos do final de janeiro de que tropas russas estão equipando drones de ataque com terminais Starlink na tentativa de contornar as defesas aéreas ucranianas. A Rússia lançou um ataque terrorista em grande escala contra minas na região de Dnipro. O epicentro da tragédia foi na cidade de Ternivka, onde um ataque com drone atingiu um ônibus que transportava mineiros para casa após o turno de trabalho. 16 pessoas foram confirmadas como mortas. O ministro da Defesa da Ucrânia afirmou que as forças russas identificaram claramente o alvo como civil, mas tomaram a decisão deliberada de atacar. Um dia de luto foi declarado em toda a região de Dnipro. A Rússia perde até 25 mil soldados mortos em combate todos os meses na Ucrânia. Esses números foram divulgados pelo secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, que descreveu a taxa de baixas como inaceitável para Moscou. Rutte observou que substituir essas perdas no campo de batalha está se tornando um desafio cada vez mais difícil para as Forças Armadas russas. Esses números estão de acordo com relatórios do Estado-Maior da Ucrânia, que afirmam que as perdas totais do inimigo em combate já ultrapassaram 1,24 milhão de soldados. A questão permanece: como exatamente o Kremlin planeja repor essas fileiras crescentes de mortos e feridos? Mas na próxima matéria é para você. As perdas da Rússia na frente de batalha estão se aproximando de um ponto crítico em que o agressor pode enfrentar uma escassez de pessoal, escreve o Business Insider, citando especialistas e autoridades. No total, o exército russo recruta entre 30 e 36 mil pessoas por mês. Такими действиями Россия снова же демонстрирует абсолютно. Com tais ações, a Rússia demonstra um niilismo absoluto em relação à vida e ao valor da vida. Assim, em essência, alimenta a narrativa que foi criada na União Soviética, durante e após a Segunda Guerra Mundial, quando a superioridade tática e estratégica do exército soviético foi construída com base nisso, quando se enfatizava que a vida humana não vale nada e que o Estado está pronto para sacrificar um grande número de seus cidadãos. Embora a Rússia tenha uma reserva de mobilização muito maior do que a Ucrânia, o Kremlin tem tentado, durante todo este tempo, evitar uma mobilização forçada em grande escala e, por todos os meios, tem recrutado voluntários. Entre outras coisas, oferece grandes bônus monetários para aqueles que concordam em lutar contra a Ucrânia. As autoridades russas oferecem salários altos, benefícios fiscais, perdão de dívidas e incentivos regionais, em alguns casos, chegando a dezenas de milhares de dólares. O governo oferece altos salários e amplos benefícios aos recrutados. As autoridades regionais oferecem vários bônus de alistamento, que às vezes chegam a dezenas de milhares de dólares.
Na região de Khanty-Mansi, na Rússia Central, por exemplo, um alistado receberia cerca de 50 mil dólares americanos em vários bônus, de acordo com o governo local. Isso é mais do que o dobro da renda média anual na região, onde os salários mensais, nos primeiros 10 meses de 2025, foram reportados como sendo pouco mais de 1.600 dólares americanos, de uma publicação da Associated Press. Após quase 4 anos de combate, o Kremlin está tentando reabastecer o exército por todos os meios, afirmam especialistas. Ele oferece liberdade aos presos e cidadania simplificada aos estrangeiros. O recrutamento não para nem por um único dia. Если же мы говорим о мобилизации, то мы видим, что Se falarmos sobre mobilização, vemos que a Rússia, há muito tempo, vem trabalhando com outras fontes para reabastecer o pessoal do seu exército. Estamos falando de mercenários e do trabalho ativo de recrutadores russos em vários países ao redor do mundo, América Latina, Ásia. E esse é um trabalho sistemático. E é um indicador de que, se eles começaram a trabalhar nisso há muito tempo, então a Rússia não tem as coisas tão boas quanto gostariam de afirmar em termos de recursos humanos. Ao recrutar em massa mercenários estrangeiros, a Rússia resolve simultaneamente várias questões para si própria, afirmam os analistas. A primeira é repor o pessoal, a segunda é reduzir as baixas entre o exército regular, e a terceira é puramente pragmática, de ordem econômica. Pagar a mercenários estrangeiros pode sair muito mais barato do que pagar a cidadãos russos. Чем пользуются российские оккупанты? De que se aproveitam os ocupantes russos? Do baixo nível social desses países. Ou seja, o salário oferecido aos mercenários, cerca de 500 a 700 dólares americanos, é um argumento significativo na hora de assinar contratos. Ao mesmo tempo, esse valor, comparado ao subsídio monetário dos ocupantes russos, lembre-se de que se trata de cerca de 200 mil rublos russos, é significativamente menor. Cidadãos do país asiático, Bangladesh, foram atraídos para a Rússia em busca de rendimentos, onde lhes foram prometidos empregos civis ou serviço militar longe da linha de frente. Ao mesmo tempo, foram enviados para realizar tarefas na guerra na Ucrânia, relata a Associated Press. A Rússia recruta representantes de vários países para lutar contra a Ucrânia: China, Iêmen, Cuba, países da África, do Oriente Médio e da Europa. De acordo com a inteligência ucraniana, 15 a 17 mil mercenários estrangeiros estão atualmente lutando nas tropas russas contra a Ucrânia. На момент подписания контракта россияне не акцентируют то внимание, что No momento da assinatura do contrato, os russos não enfatizam que os mercenários estrangeiros são usados precisamente como o contingente principal para os chamados ataques suicidas. Ou seja, aqueles pequenos grupos de assalto que invadem sem sucesso as posições das forças de defesa da Ucrânia. Além disso, deve-se notar que no segmento russo do Telegram e na mídia russa, há um número suficiente de depoimentos de mercenários estrangeiros que afirmam que não há qualquer coesão de combate ou treinamento profissional. O Kremlin também continua a apostar nos prisioneiros como material descartável na guerra contra a Ucrânia, relata o Serviço de Inteligência Externa da Ucrânia. Ele envia aqueles que cumprem penas por crimes graves para a frente de batalha, e aqueles que retornam à vida civil após a frente cometem crimes novamente. De acordo com dados oficiais, desde 2022, os tribunais russos condenaram mais de 8 mil participantes em hostilidades, dos quais cerca de 900 foram julgados por crimes violentos. Pelo menos 423 pessoas morreram devido às ações desses chamados veteranos. E isso é uma consequência direta da política que substitui a justiça pela guerra. Reportagem de Natalia Husak e Volodymyr Stenhelov para UATV Notícias. É tudo por hoje. Amanhã voltaremos com mais atualizações. Siga-nos e deixe sua opinião sobre os últimos eventos nos comentários. Boa noite!